Vem aqui e me fala. Você já passou ou está passando por uma crise ou perseguição em sua vida? Tem pensado, a vida não é justa, está sempre me dando rasteira? Talvez tenha até algumas vezes perguntado a Deus por que eu, ou falado, sou um servo fiel, faço tudo certo e tudo dá errado para mim, ou eu não mereço isso? Eu te entendo perfeitamente. Também já passei por situações bem difíceis e devo ter feito as mesmas perguntas e afirmações. Mas, ao invés de reclamar, chorar, sofrer quando estamos passando por maus bocados, temos duas opções: confiar nossas circunstâncias ao Senhor ou lidar com elas em nossa própria força e provavelmente cair e nos machucar. Uma grande ilusão que temos é que de alguma forma estamos no controle total de nossa vida. Todos temos sonhos e promessas de Deus para a nossa vida e devemos ter em mente que todos esses problemas que estamos enfrentando é um caminho para a realização desses sonhos, para lá na frente estarmos fortes e preparados para receber as bênçãos que o Senhor tem para nós. Vamos dar uma passada pela história de José no Antigo Testamento. A história da vida de José, descrita no livro de Gênesis, começa no capítulo 37, faz uma pausa e retorna no 39 e continua até o final do livro de Gênesis, e é uma das mais conhecidas e relatadas da Bíblia. Está repleta de drama familiar e emoções. Dela podemos extrair muitas ideias práticas, encorajadoras e transformadoras. Nascido numa família de 10 irmãos, por ter sido o primeiro filho nascido de Jacó e Raquel, a esposa que realmente amava, e o seu nascimento ter ocorrido na velhice de Jacó, desde o início foi o favorito do pai. Um exemplo desse favoritismo foi a túnica multicolorida que Jacó fez para José. A túnica tinha uma grande representatividade, ou seja, não era apenas um presente, ela significava o destaque e o valor do primogênito, e José não era o primogênito. Como se isso não bastasse, José teve 2 sonhos que deixaram não apenas seus irmãos muito bravos, mas também seus pais ficaram numa situação bem desconfortável, pois o sonho significava que ele governaria seus pais e irmãos. José, jovem, confiante e sem perceber o ciúme e ódio crescente dos irmãos, potencializa o problema, esfregando na cara deles esse sonho sobre a sua supremacia futura e a submissão de seus irmãos a ele, o que levou seus irmãos ao limite. Um dia, quando José estava com 17 anos de idade, seu pai o enviou para verificar, ou espiar, os irmãos nos campos. Vendo-o, planejaram matá-lo, mas um de seus irmãos conseguiu salvá-lo, convencendo os outros a apenas jogá-lo em um buraco. Eles o jogaram no buraco e depois o venderam como escravo para alguns comerciantes ismaelitas que passavam. Tiraram-lhe a túnica, mataram o animal, espalharam o sangue nela e mandaram para seu pai. Jacó ficou arrasado, achando que ele tinha sido devorado por um animal. E como lemos posteriormente, ele nunca se recuperou da perda de seu filho favorito. José não estava mais vivendo o sonho e provavelmente estava pensando que a vida era uma droga agora. Do nada, a vida de José mudou de filho favorito e mimado para escravo numa terra desconhecida. Ao chegar no Egito, foi vendido a Potifar, um dos oficiais do faraó, para ser servo em sua casa, e as coisas começaram a melhorar para José. Potifar confiou a ele a administração de sua casa devido ao seu desempenho e por ver que Deus prosperava tudo que José tocava. Mas a alegria de José durou pouco. Sua bela aparência chamou a atenção da esposa de Potifar, que tentou seduzi-lo várias vezes, e ele recusou, pois apesar de jovem, sabia o que era ser honesto e íntegro. Ela, por vingança, se fingiu de vítima de tentativa de estupro, e devido à falsa acusação, José foi lançado na prisão. José pagou o preço por sua integridade, mas como o Senhor estava com ele, mesmo estando na prisão, as coisas estavam indo bem para ele, pois se destacou e se tornou líder lá.
Mais tarde, conhecendo o copeiro e o padeiro do faraó que estavam presos e que tiveram sonhos que não conseguiam entender, José interpretou os sonhos deles e os eventos ocorreram exatamente como José previra. 2 anos depois, o faraó teve um sonho confuso e perturbador que ninguém conseguia interpretar. O copeiro, que agora estava fora da prisão, lembra-se de José e fala dele para o faraó, que imediatamente o convocou. José interpretou o sonho, que significava que haveria 7 anos de fartura, seguido por 7 anos de grande fome. Mas José não apenas deu a interpretação do sonho, também sugeriu ações para evitar que o Egito sofresse longos anos de fome, o que muito agradou ao faraó, que o colocou como governador sobre todo o Egito. Nos 7 anos de abundância, ele armazenou a colheita, se preparando para os tempos difíceis que viriam. Depois de anos de sofrimento e luta, Deus fez de José a pessoa mais influente depois do faraó em todo o mundo conhecido naquela época. Sua sabedoria e planejamento salvaram vidas não apenas do Egito, mas de muitas outras nações. E para se cumprir o plano que Deus tinha para José, a fome traz seus irmãos para o Egito para comprar alimento. A princípio, eles não reconheceram José, que por meio de uma série de estratagemas os testou para ver se haviam mudado. E finalmente revelou sua identidade, os perdoou e os persuadiu a se estabelecerem no Egito com seu pai Jacó e toda a sua família. Bem, quando estamos passando por situações bem complicadas, temos o hábito de achar que Deus não está conosco. Oramos e reclamamos que está demorando e tal. Olha o que diz o Salmo 126, dos versículos 5 ao 6. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Através de todas as provações e tentações que José enfrentou, ele mostrou integridade, honestidade, ética. Suas ações mostraram confiança e fidelidade, mesmo quando não parecia que Deus estava sendo fiel a ele. Se José conseguiu, nós também conseguiremos. Outro dia li uma frase bem a propósito. Não abandone seus valores dados por Deus em busca de seus sonhos dados por Deus. Quando enfrentamos alguma situação difícil, muitos de nós ficamos presos no que Deus não está fazendo, ou tratando Deus como um gênio, esperando que de alguma forma Ele nos concederá o que quisermos, na hora que quisermos. Não é assim que funciona, e é por isso que precisamos aprender a ser como José e confiar em Deus apesar de nossas circunstâncias. E aí, o que podemos aprender com a história de José? 1. Os planos de Deus para você podem deixar os outros com raiva, ciúmes e inveja. Muitas vezes, os planos que Deus tem para nós podem produzir alguma reação desfavorável das pessoas ao nosso redor, inclusive nossos próprios irmãos. Quando José teve seus sonhos, talvez ele nem soubesse o que eles significavam, pois foi seu pai quem apontou o que isso poderia significar. José não teve esse sonho por si mesmo, foi um sonho que Deus lhe deu. 2. Não podemos sair por aí contando nossos sonhos. Quando José contou seus sonhos, isso não causou alegria, mas provocou a ira, raiva, ciúmes de seus irmãos. Ninguém se congratulou com ele ou disse palavras de incentivo. Não o chamavam de José o sonhador como um elogio. 3. Se Deus tem um plano para você, ele vai acontecer. Os irmãos de José tentaram destruir o plano de Deus para a sua vida, mas suas ações só serviram para fazer com que os planos de Deus se concretizassem. A inveja das pessoas e as tentativas de ficar no seu caminho nunca farão diferença no que Deus tem reservado. Estas coisas podem até atrasar os planos de Deus, mas não impedi-los, ou talvez até façam parte do plano de Deus para o seu crescimento. 4. Se você colocar Deus em primeiro lugar, verá que Ele está ao seu lado nos tempos difíceis.
Deus provê e abençoa aqueles que perseveram em segui-lo. José foi parar no Egito devido a problemas familiares, mas Deus nunca o deixou sozinho, como vemos nos versículos 2 a 6 de Gênesis 39. Deus o fazia prosperar em tudo o que fazia e também aparece por ocasião da interpretação dos sonhos do padeiro e do copeiro e do faraó. Quando há um chamado em sua vida, Deus sempre estará lá guiando você. 5. Esteja atento, Deus vai te testar. Ele não te coloca numa posição sem antes saber se você é capaz. Embora José tenha sido chamado para a liderança, observe que ele não chegou a essa posição da noite para o dia. Ele passou por vários testes. Na casa de Potifar, não deixou a tristeza pelo que seus irmãos fizeram impedi-lo de fazer o melhor no trabalho que lhe deram. Manteve-se forte quando foi tentado pela esposa dele e não cedeu aos seus desejos. Dentro da prisão, mesmo sendo injusta, fez o melhor trabalho e se destacou. Mesmo que você odeie o seu trabalho, a situação em que você está, dê sempre o seu melhor. Deus está observando o seu nível de fidelidade no lugar onde Ele te colocou. Isso dirá a Ele como você receberá e usará as bênçãos que Ele tem para você quando chegar a hora, assim como aconteceu com José. Para nos dar grandes coisas, Deus observa se somos fiéis nas situações em que estamos. Aqui vai um parênteses. Deus não nos coloca em situações difíceis. Muitas vezes nós mesmos as provocamos, mesmo que inocentemente. Mas Deus pode usar o momento mais doloroso de nossa vida para o nosso bem. Deus honra a fé, a paciência e a perseverança em tempos de angústia. 6. Deus reconhece a sua prontidão para a liderança. Por que Deus não escolheu um dos irmãos mais velhos de José? Porque Deus sabe de todas as coisas e conhecia os corações deles. Lembram quando eles massacraram uma cidade inteira depois que sua irmã foi estuprada? E não foi um massacre de impulso, foi uma vingança planejada. José tinha um coração voltado para Deus, era humilde, obediente e perdoador. Não vemos na Bíblia ele acusando a esposa de Potifar ou seus irmãos quando os reencontrou. Os tratou com amor e cuidado. Nós não podemos enganar a Deus. Ele não dará a nós coisas que sabe que nosso caráter não pode suportar. 7. Deus irá levá-lo para o propósito que tem para você, mas preste atenção nos outros em sua caminhada. José ajudou o copeiro e o padeiro em seus sonhos, preocupou-se vendo a expressão do rosto deles, perguntou o que estava acontecendo e, para ajudá-los, interpretou os sonhos, embora um dos sonhos não tenha tido a interpretação desejada. Enquanto formos trabalhadores dedicados, esforçados, interessados e honestos, fazendo o melhor que podemos e usando nossos dons e talentos para abençoar outras pessoas, tendemos a ter sucesso em tudo que fazemos, em todo lugar que o Senhor nos colocar. Sabemos que José era um líder nato, mas quando estava no conforto da sua casa, ele obedecia às instruções de seu pai, estava sendo mimado e não estava usando as habilidades que Deus lhe dera. No Egito, ele foi forçado a se mexer e agir, como aconteceu no trabalho na casa de Potifar, na prisão e no caso do faraó, não só interpretando o sonho, mas também apresentando soluções. Isso mostra a importância de nos mantermos fortes. Deus não se esquece de nós e dele vem a nossa recompensa. Às vezes, Deus usa situações para nos forçar a usar os dons com os quais ele nos abençoou. 8. O perdão restaura. José não foi vingativo com seus irmãos quando teve oportunidade. Estava disposto a perdoar e aceitá-los de volta em sua vida, mas abordou essa situação com cautela e sabedoria, pois precisava ver se eles mereciam uma segunda chance de ter um relacionamento com ele. Ninguém diz que você tem que manter um relacionamento com alguém que você perdoou. Pelo que ouviu da conversa deles, viu que seus irmãos estavam cheios de culpa pelo que lhe haviam feito anos antes.
mas queria ter certeza de que estavam realmente arrependidos para determinar se eles deveriam ou não ter uma segunda chance de entrar em sua vida. Depois de testar seus irmãos, perdoou-os sem qualquer reserva e, além disso, reconheceu a providência divina em tudo o que lhe fizeram. Devemos estar sempre dispostos a perdoar, reconhecer a providência do Senhor, que age nas nossas vidas, mesmo em situações desfavoráveis. Bem, talvez a lição mais poderosa da vida de José foi que ele confiava plenamente em Deus, o que lhe dava autoconfiança. A história de José mostra que mesmo em situações adversas devemos dar o nosso melhor, pois sabemos o nosso propósito e quem está do nosso lado. Devemos aprender a identificar as bênçãos disfarçadas de provações. Durante os 23 anos no Egito, antes de seus irmãos chegarem, José manteve a fé e confiou em Deus. Deus permitiu o sofrimento de José porque, num quadro maior, seu chamado era salvar uma nação. O sofrimento de José aguçou sua fé e trouxe glória a Deus, tanto que sua vida é citada até hoje como exemplo. Ele manteve os sonhos de sua juventude e acreditou que um dia Deus os tornaria realidade. Em todo o tempo ele teve fé em Deus e foi honrado. Quando todos os tipos de provações e tentações se acumulam em nossas vidas, devemos sempre lembrar que eles vêm para testar nossa fé e produzir perseverança. Vejam o que diz Tiago, capítulo 1, versículos 2 ao 4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. O bicho está pegando para o seu lado? Deus tem planos maravilhosos para todos nós, os seus filhos. Mas, como aconteceu com José, sempre existirão obstáculos. Depende de você ver os planos de Deus se cumprirem na sua vida, enfrentando as dificuldades e ter fé e paciência para continuar aguardando por eles, mantendo firme o seu posicionamento, perseverando até ver o resultado das coisas que espera. Assim, nenhum plano de Deus sobre sua vida poderá ser frustrado. Não desanime. Vamos orar? Senhor, meu Deus e Pai, nesse momento coloque em seu altar toda a minha ansiedade, problemas, preocupações e dificuldades que estou vivendo agora. Que eu possa ser como José, que em todos os piores momentos esteve firme, fiel, íntegro e confiante que as tuas promessas se cumpririam no tempo perfeito. Permita que eu possa viver todos os sonhos que o Senhor tem para mim e crie em mim esse coração amoroso e perdoador que José teve. Ajuda-me, Senhor, a perseverar. Ajude-me nas minhas fraquezas, pois o Senhor sabe o quanto desejo ser forte. Tudo te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém.